Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Antes de iniciarmos a reflexão da palavra, rezemos juntos a oração de reenvio das flechas envenenadas. Pelo meu santo batismo e pela minha confirmação, segundo a vontade de Maria Imaculada, pela intercessão de São Sebastião e de todos os santos da corte celeste, eu reenvio todas as flechas envenenadas que o diabo lança contra mim, contra nós, contra as nossas famílias, contra os nossos amigos, contra os nossos parentes, sobre aqueles que as encomendaram. Não no espírito de vingança, mas para que eles desistam e se convertam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 16 de agosto. Santo Estevão da Hungria. Estevão, 970-975 a 1038. Rei apostólico da Hungria, recebeu a coroa do Papa Silvestre II, e exerceu seu cargo com grande sabedoria e empenho para o bem de seu povo. Fundou igrejas, mosteiros e santuários e cuidou da evangelização da Hungria, coadjuvada pelo veneziano Gerardo Sagredo, que foi depois bispo e mártir. Santo Estevão da Hungria, Rei apostólico da Hungria, inspirai-nos e rogai por nós. Primeira leitura. A leitura de hoje é tirada do livro dos Juízes, capítulo 2, dos versículos 11 ao 19. Naqueles dias os filhos de Israel fizeram o que desagrada ao Senhor, servindo a deuses cananeus. Abandonaram o Senhor, o Deus de seus pais, que os havia tirado do Egito, e seguiram outros deuses dos povos que em torno deles habitavam, e os adoraram, provocando assim a ira do Senhor. Afastaram-se do Senhor para servir a Baal e a Astarte. Por isso acendeu-se contra Israel a ira do Senhor, que os entregou nas mãos dos salteadores que os saqueavam e os vendeu aos inimigos que habitavam nas redondezas. E eles não puderam resistir aos seus adversários. Em tudo o que desejassem empreender, a mão do Senhor estava contra eles para sua desgraça, como lhes havia dito e jurado. A sua aflição era extrema. Então o Senhor mandou-lhes juízes que os livrassem das mãos dos saqueadores. Eles, porém, nem aos seus juízes quiseram ouvir e continuavam a prostituir-se com outros deuses, adorando-os. Depressa se afastaram do caminho seguido por seus pais, que haviam obedecido aos mandamentos do Senhor. Não procederam como eles. Sempre que o Senhor lhes mandava juízes, o Senhor estava com o juiz e os livrava das mãos dos inimigos, enquanto o juiz vivia, porque o Senhor se deixava comover pelos gemidos dos aflitos. Mas quando o juiz morria, voltavam a cair e portavam-se pior que seus pais, seguindo outros deuses, servindo-os e adorando-os. Não desistiram de suas obras perversas, nem da sua conduta obstinada. Nos preparemos para a reflexão da palavra, rezando juntos o Salmo responsorial, retirado do Salmo 105. Lembrai-vos de nós, ó Senhor, segundo o amor para com vosso povo. Não quiseram suprimir aqueles povos que o Senhor tinha mandado exterminar, misturando-se então com os pagãos, e aprenderam seus costumes depravados. Aos ídolos pagãos prestaram culto, que se tornaram armadilha para eles, pois imolaram até mesmo os próprios filhos. Sacrificaram suas filhas aos demônios. Contaminaram-se com suas próprias obras, prostituíram-se em crimes incontáveis. Acendeu-se a ira de Deus contra o seu povo, e o Senhor abominou a sua herança. Quantas vezes o Senhor os libertou,
Eles, porém, por malvadez, o provocavam. Mas o Senhor tinha piedade do seu povo, quando ouvia o seu grito na aflição. Lembrai-vos de nós, ó Senhor, segundo o amor para com vosso povo. Evangelho. O Evangelho de hoje é tirado de Mateus, capítulo 19, dos versículos 16 ao 22. Naquele tempo alguém aproximou-se de Jesus e disse: Mestre, o que devo fazer de bom para possuir a vida eterna? Jesus respondeu: Por que tu me perguntas sobre o que é bom? Um só é o bom. Se tu queres entrar na vida, observa os mandamentos. O homem perguntou: Quais mandamentos? Jesus respondeu: Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe, e ama teu próximo como a ti mesmo. O jovem disse a Jesus: Tenho observado todas essas coisas. O que ainda me falta? Jesus respondeu: Se tu queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Quando ouviu isso, o jovem foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Reflexão. O caminho do povo de Deus é repleto de desafios. Deve ser feito, no entanto, na fidelidade e no amor. A primeira leitura nos mostra o quanto se afastavam desse caminho, adorando outros deuses e se comportando de modo não condizente com a fé recebida de seus pais. Deus é misericordioso e compassivo com o seu povo, e como no deserto antigo, corrige suas faltas, e é perdão para quem o invoca. Ensina a cada dia como se deve proceder, a fim de que nossa atenção nunca se desvie da conduta iluminada pela sua palavra. É essa observância dos mandamentos que Jesus indica como sendo o sentido certo para a vida. É preciso ainda atitudes que demonstrem completa adesão a esse propósito, algo que aquele jovem rico não foi capaz de realizar. O apego aos bens e a escravidão sob seu jugo tornam difícil a saída para uma prática de amor verdadeiro, pois ela implica desprendimento, simplicidade e busca de atenção para com aqueles que nada têm. Este é o perigo: trilhar os próprios caminhos e não os de Deus, esquecendo-se assim da sua grande misericórdia, justiça e compaixão. Mas e quanto a nós? Vimos na primeira leitura de hoje que o povo desviou o seu olhar de Deus e começou a servir a outros deuses. Mas e nós? Será que temos desviado também os nossos olhares de Deus? Para onde temos olhado ultimamente? Para o Deus televisão? Para o Deus celular? Para o Deus dinheiro? Para o Deus nós mesmos? Para o Deus do nosso ego? Reflita. Grave agora um áudio com a leitura do dia e encaminhe para o seu próximo. Ou envie um versículo da Bíblia nesse instante. Se preferir, compartilhe este vídeo. Curta, comente com o seu amém. Deus te abençoe.